Olá, meus caros alunos e alunas. Aqui quem vos fala é o professor Anderson Rommel, da disciplina de Química. E vamos mais para uma aula. Hoje, a nossa aula abordará o assunto modelos atômicos, partindo da ordem histórica, da ordem cronológica dos modelos atômicos. Iremos começar hoje falando um pouquinho de Demócrito e Leucipo. A primeira ideia de átomo e matéria surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Leucipo e Demócrito, eles acreditavam que tudo era formado por matéria. Nós éramos formados por matéria. E a matéria, por sua vez, ela poderia ser dividida em sucessivas partes, até chegar a uma diminuta. O que significa diminuta? Parte que não pode ser mais dividida. Essa parte da matéria que não poderia ser mais dividida, eles denominaram de átomo. Átomo significa o quê? Sem partes, sem divisão, indivisível. Só que essa ideia proposta pelo Leucipo e Demócrito não foi levada adiante, infelizmente, porque no mesmo período surgiu uma teoria contrária de Leucipo e Demócrito, que é a chamada teoria dos 4 elementos, proposta até então por Aristóteles. Essa ideia da teoria dos 4 elementos foi difundida pelo meio, na época, pelos cientistas, e foi seguida até então. Então, por isso que a teoria de Demócrito e Leucipo acabou caindo no esquecimento. Essa teoria dos 4 elementos afirma que tudo era formado pela combinação dos 4 elementos básicos da natureza: ar, terra, água e fogo. Então, a combinação entre eles daria origem a tudo que se tem conhecimento. E essa ideia foi seguida piamente pelos alquimistas. Certo, pessoal? Lembramos que a alquimia, ela basicamente, ela é difundida na parte da chamada pedra filosofal e o elixir da longa vida. Então, os alquimistas acreditavam que poderia criar uma solução que daria a juventude eterna à pessoa e curaria todos os tipos de doenças. E também eles acreditavam criar uma pedra que em todo metal que ela tocasse viraria ouro. Você sabe muito bem que nenhuma dessas ideias propostas pelos alquimistas não foi alcançada. E diante disso, com o passar dos séculos, a alquimia acabou caindo no descrédito. Foi aí então que surgiu a química. E essa química veio surgir de uma maneira assim avassaladora por Lavoisier. Lavoisier é considerado o pai da química. Para quem não conhece Lavoisier, para quem não ouviu de Lavoisier, Lavoisier é o cientista da frase épica: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Depois do surgimento da química, aí veio surgir o primeiro modelo atômico. Então, o primeiro modelo atômico foi de Dalton, que veio surgir 2000 anos depois da ideia proposta até então por Demócrito e Leucipo. É tanto que na ideia proposta por Dalton, ele ainda seguia ideias que foi difundida por Leucipo e Demócrito. Na ideia de Dalton, ele afirma que o átomo ele tem uma forma esférica, maciça e indivisível. E a analogia que se faz ao modelo atômico de Dalton é da bola de bilhar. Porque você, ao observar uma bola de bilhar, descreve de maneira perfeita a concepção de Dalton em relação ao átomo. Só que a gente não deve desprezar nenhum modelo atômico, porque todo modelo atômico ele contribuiu e contribui até hoje para a evolução da tecnologia. Se não fossem os modelos atômicos, certamente a nossa tecnologia não estaria nesse patamar. Foi importantíssima. Dalton, em seu modelo atômico, ele teve como base a lei ponderal de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, certo? Em que afirma que em uma reação que ocorre em um sistema totalmente fechado,
A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então vamos aqui, ó. Vejam a reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio, formando a nossa famosa molécula de água. As entidades que estão à esquerda da seta denominamos de reagentes. E à direita da seta denominamos de produto. Então, na concepção de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Lei da conservação da massa. Vejam, nós temos 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Professor, de onde que saiu essas 2 gramas, essas 16 gramas? Se você olhar na tabela periódica, cada hidrogênio, a massa molar dele é 1 grama por mol. Se são 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. E se nós olharmos aqui, ó, é 1 meio de oxigênio, de gás oxigênio. 1 meio vezes 2, matematicamente falando, dá igual a quanto? Dá igual a 1. Então nós temos, na verdade, 1 átomo de oxigênio aqui. Se você olhar na tabela periódica, 1 átomo de oxigênio tem uma massa igual a 16. E aqui nós teremos quanto? 18. Por que 18? Porque é a soma das 2 gramas de hidrogênio mais a soma das 16 gramas do oxigênio. Portanto, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Somamos, ó, 2 com 16 dá 18. Não é igual ao produto? Então, essa é a chamada lei da conservação da massa de Lavoisier. Então, essa concepção da conservação da massa de Lavoisier foi admitida por Dalton, porque até então Dalton afirma que, em uma reação química, os átomos permanecem intactos, só ocorre uma mudança na sua forma espacial. Outra ideia proposta por Dalton, que é seguida até hoje, ele afirma que cada átomo terá uma massa e um volume distinto. Átomos iguais, mesma massa, mesmo volume. Certo? Foi daí que surgiu a primeira ideia superficial de elemento químico, né? Que por definição todo mundo sabe, né? Ou quem não sabe vai saber agora, que elemento químico é um conjunto de átomos que possuem em comum o mesmo número de prótons. O que seria prótons? Uma das partículas subatômicas do átomo, que veremos já já. Ok? Bom, então o nosso segundo modelo atômico, o de Thomson, já é um modelo atômico muito mais sofisticado que o modelo atômico de Dalton. Porque até então o modelo atômico de Dalton é mais baseado na parte teórica. Se nós observarmos, a parte experimental de Dalton é muito limitado. Está apenas restrito em relação aos experimentos feitos até então por Lavoisier. Já o modelo atômico de Thomson já é um modelo atômico muito mais moderno. Né? Que fique bem claro que, historicamente falando, os modelos atômicos veio surgir com a necessidade de explicar novos fenômenos que apareciam na natureza, na ciência. O modelo atômico de Thomson surgiu pela necessidade da descoberta da natureza elétrica da matéria e a descoberta da pilha de Alexander Giuseppe Volta. Então, essas novas descobertas de fenômenos, né, físicos e químicos na natureza, houve a necessidade, né, de promover o surgimento de novo modelo atômico, certo? Então, surgiu o modelo atômico de J.J. Thomson. Thomson, né, nos seus experimentos, ele utilizou um equipamento que é um tubo de vidro hermeticamente fechado, certo? Chamado tubo de Geissler, o tubo de Crookes. A diferença está justamente na emissão de raios catódicos, que são raios de natureza negativa, certo? Então, Thomson, o que ele fez? Ele introduziu um gás nesses tubos, né? Vale salientar que o gás, quando submetido a baixas pressões, ele se torna um bom condutor de eletricidade. Agora que fique bem claro, a baixas pressões. Senão a gente estava perdido se a pressão ambiente, os gases, fossem bons condutores de eletricidade, né? Então imagine uma tempestade. Então muita gente ia morrer. Viu, pessoal? Que fique bem claro, os gases, eles se tornam
bons condutores de eletricidade quando submetido a baixíssimas pressões. Foi o que Thomson fez. Ele introduziu um gás nesse tubo de vidro, né? O gás não tinha ar, não tinha nada, então estava submetido a baixíssimas pressões. E quando você dissipa uma elevada descarga elétrica, né, dentro desse tubo, o gás acaba por emitir luz, né, porque ao se tornar bom condutor de eletricidade, né, e é evidenciada essa condução de eletricidade pela emissão de luz. E o que foi no experimento que ele fez? Em volta desse tubo tinha um campo elétrico. E ele pôde observar que quando ele dissipou uma descarga elétrica dentro do tubo de aproximadamente 10.000 volts, ele viu que o gás, né, emitindo luz, sofreu um pequeno desvio para o lado positivo do campo elétrico. E esse pequeno desvio, ele pôde observar a existência de matéria nesse gás. Algum tipo de matéria, não, perdão, algum tipo de partícula de natureza negativa. E essa partícula de natureza negativa, ele denominou de elétrons. A partir daí surgiu a primeira partícula subatômica. Teve outros experimentos que ele fez para comprovar a existência de partícula no gás. Ele utilizou um catavento de mica dentro do tubo. E ao dissipar a descarga elétrica, o gás, né, ele viu que o catavento se movimentou, caracterizando a existência de partícula. Certo, pessoal? Então, a partir do modelo atômico de Thomson, né, tivemos a descoberta da primeira partícula subatômica, os elétrons. Tá, pessoal? Como é que identificamos os elétrons? O símbolo que representa os elétrons é a letra E, com o sinal negativo em cima. Certo, pessoal? Ok? Então, tá aí o nosso modelo atômico de Thomson.